Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa EBD. Ainda tem pouquinha gente, mas devido ao horário a gente vai começar já. E aí eu vou pedir para o presbítero Milton fazer uma oração para a gente iniciar e depois a gente passar a palavra para o Thaleson. Vamos orar então. Todos me escutam? Sim. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças nós te damos porque o Senhor nos deu vida e vida abundante. Paradoxalmente, Senhor Deus, em meio desse momento de tenebroso de mortes que presenciamos, mais uma vez enaltecemos a vida que o Senhor nos tem dado através do Senhor Jesus. Esperamos, Senhor Deus, que essas pessoas, acreditando, dando um pouco de otimismo ao nosso coração, tenham encontrado o Senhor. Te pedimos que abrevie esses dias, ó Deus, dias maus, mas que, acima de tudo, nos dê a providência do discernimento, nos dê a força espiritual e nos faça entender que tudo isso é uma provação que vem gerar perseverança. Obrigado por tudo. Abençoa a vida do meu irmão seminarista Thaleson, que ele possa ser conduzido pelo Senhor nesta hora. Obrigado a cada um dos que fazem parte desta grande escola dominical. Deus, que o Senhor continue abençoando, meu Deus, meu Pai, cada um deles, jovens, adultos, crianças, que todos nós possamos receber hoje a porção da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, só antes do Meus irmãos começar, Thaleson, tá me ouvindo? Oi, tô. Não, só falar antes de começar, eu vou deixar os microfones desativados, como todos os domingos, e aí se alguém quiser falar, tiver algum comentário, levanta a mão aqui no aplicativo, né, que aí eu abro o microfone e aí a pessoa pode falar ou fazer alguma pergunta. Felipe, será que alguém mais está tendo problema com o link, hein? Para entrar? Eu vou ver aqui nos grupos, aí qualquer coisa eu vou tentar mandar um novo link para ver se dá certo. Na verdade, eu já mandei, mas eu vou perguntar aqui nos grupos, aí eu vejo o que o pessoal responde. Certo? Tá, beleza. Então eu começo logo, né? Qualquer coisa eu começo de novo. Pode começar, porque já são 11h05, né? E a gente já está um pouco avançado. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar. Acho que a minha internet está um pouquinho ruim, mas vai dar certo aqui. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz. É bom estar aqui de volta com mais uma aula da EBD, tratar sobre um assunto bem importante, muitas vezes polêmico, mas é um tema importante que a gente precisa dar a devida atenção, devida conversa desse assunto importante nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida individual de cada irmão, e na vida comunitária do país, do mundo. Então, nós vamos falar hoje sobre a relevância pública da fé cristã. Nós vamos entender como o cristianismo pode ser relevante no meio da cultura, no meio do mundo, especificamente na questão da política, né? Na questão da república, digamos assim. E aí nós vamos trazer a perspectiva reformada sobre como se deve conduzir uma política pública, como se deve ver o papel do Estado, ver o papel da igreja, ver o papel do indivíduo no meio público, né? No meio comum. Então, nós vamos entender sobre a soberania das esferas, né? Esse nome pode ser entendido
soberania das esferas, outros falam de responsabilidade individual. Então, esses nomes mudam, mas historicamente ele é conhecido como a soberania das esferas. E aí nós vamos entender o que seria essa soberania das esferas, como ela se aplica na sociedade e como nós cristãos podemos falar sobre essa soberania das esferas, não só como igreja, né, instituição, mas como pessoas individuais que atuam no meio público, seja na esfera do Estado, seja na esfera da família, seja na esfera da educação ou qualquer outra esfera que compõe aí o meio público, né? Então, nós vamos entender um pouco sobre essa relevância cristã, sobre essa tradição cristã, para a gente poder saber como Deus fala, como a sua palavra fala do que nós devemos fazer no meio público e como as políticas devem ser feitas a partir daquilo que Deus ordena como ordem criacional estabelecida por Deus. Então, o nosso ponto de partida, claro, é a Escritura. Nós vamos entender sobre a perspectiva reformada, porque nós entendemos que a perspectiva reformada é uma perspectiva bíblica e que traz o entendimento da Escritura para essa área, né? Então, nós vamos entender isso a partir da Escritura Sagrada. Por isso, nós já começamos lendo aqui uma parte da palavra de Deus que diz assim, lá em Colossenses 1, do verso 15 até o verso 17, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, aqui ele falando de Cristo, né, de Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí nós vamos entender, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a ideia de como a fé cristã ela tem uma relevância pública. Muitas vezes nós temos o conceito errado da dicotomia estabelecida entre o sagrado e o secular. Nós fazemos essa divisão entre sagrado e secular. E aí nós estabelecemos a palavra de Deus, ou mesmo a esfera da igreja, nós falamos assim, não, isso daqui tem a ver com as coisas sagradas. Isso daqui está no âmbito sagrado, está no âmbito das coisas religiosas, não faz parte das outras esferas da vida. Isso aqui faz parte da minha vida espiritual. E o meu trabalho, a minha vida pública, o meu modo de estudar, por exemplo, tudo isso faz parte da minha vida secular. E aí não tem tanto a ver com a minha vida espiritual. Muitas vezes trazendo simplesmente o aspecto ético, né? Por exemplo, na minha vida pública eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou agir de uma maneira eticamente errada. Mas fora esse entendimento ético, fora essa questão ética que é levada para a vida pública, nós simplesmente esquecemos que a fé cristã diz alguma coisa para a gente, em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos lembrando que Cristo ele é Senhor de todas as coisas. E se ele é Senhor de todas as coisas, ele é Senhor também sobre a política, sobre os governantes, sobre a nossa vida pública, sobre o que nós fazemos no meio público, nosso trabalho, nossos estudos, seja lá o que for, nossa vida na família, como nós tratamos uns aos outros. Então, Deus ele é soberano sobre todas essas coisas, e todas essas coisas estão debaixo de sua autoridade, estão debaixo de sua soberania, estão debaixo da sua palavra. Não quer dizer que as outras esferas se resumam simplesmente em um aspecto ético, mas a palavra de Deus vai nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós precisamos romper esse entendimento de dicotomia entre o sagrado e o secular. É claro que nós vamos ter, às vezes, a nomenclatura, né, de sagrado e secular para se referir a coisas que estão ali situadas na esfera da igreja e outras coisas que estão situadas, por exemplo, no meio público. Essa nomenclatura era usada pelos reformadores, era usada por alguns teólogos antigos
mas eles não queriam falar com isso que a vida estava separada entre o sagrado e o secular, onde Deus só reinava no meio sagrado e no secular ele não dizia nada. Não era isso que eles queriam dizer. Esse entendimento é um entendimento grego, onde separa as coisas entre sagrado e secular, entre o andar do sagrado e o andar do profano, né? Essa ideia é uma ideia grega, que foi trazida principalmente por Tomás de Aquino na filosofia da Igreja Católica. E muitas vezes Tomás de Aquino errou nesse entendimento. E nós precisamos resgatar esse entendimento para que nós possamos conseguir estudar sobre, por exemplo, uma filosofia política cristã, né? Então, se nós acreditamos que Deus fala sobre política na sua palavra, nós devemos acreditar que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele criou o mundo à sua maneira e ele estabelece ordens para o seu mundo. E essas ordens nós podemos tirar da própria Escritura. E é isso que nós vamos ver hoje, com esse entendimento, com essa noção resgatada de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que ele fala sobre os diversos aspectos da nossa vida. Nós vamos entender um pouco como Deus fala, de como nós devemos nos portar no meio público, como a igreja deve falar sobre política e tudo mais. E aí nós entendemos que essas questões políticas, muitas vezes, elas são tratadas por diversas ideologias. Então, nós temos ideologias, digamos, à esquerda, né? Ideologias à direita, ideologias mais centrais, e essas diversas ideologias vão entender, vão discutir sobre aspectos políticos diversos, cada um à sua cosmovisão, cada um ao seu entendimento. Só que essas ideologias, se nós tivermos o entendimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que ele estabelece uma ordem também sobre a política, nós temos que entender que as ideologias hoje elas atuam como uma espécie de idolatria. Mas por que, Thalisson, que as ideologias elas atuam como uma espécie de idolatria moderna? E aí quem nos ajuda aqui a entender um pouco mais é David Koyzis. David Koyzis ele vai dizer o seguinte: ideologias são como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Então, o que ele está querendo dizer aqui? As ideologias, elas atuam como ídolos modernos. Se na antiguidade nós tínhamos lá poste-ídolos, né? O deus Sol adorado pelos egípcios e tal, e formando ali estruturas, estátuas para que eles fossem adorados, num certo sentido, fossem levados ali oferendas a eles e tudo mais. Nesse sentido, nós podemos entender que as ideologias modernas, elas atuam da mesma forma. Por quê? Porque há nas próprias teorias das ideologias, elas vão tratar aspectos da criação como pecado e como salvação. Ou seja, as próprias ideologias, elas vão entender um aspecto da criação de Deus como sendo pecaminoso em si, e outros aspectos da criação como sendo a salvação. Então, por exemplo, nós vamos pegar aí uma ideologia libertária, e aí ele vai levar dentro da sua teoria, das suas próprias teorias, o quê? Ele vai levar que o pecado são as coletividades, são as coletividades que se estabelecem contra o indivíduo. E aí privam esse indivíduo das suas liberdades. E para isso existe um tipo de redenção. E qual seria o tipo de redenção? Estabelecer o individualismo como algo a ser buscado na sua plenitude. Então vamos destruir todos os tipos de coletividades, porque essa coletividade ela nos limita, ela nos corta assim, o nosso fio de liberdade que existe. E por isso ele é estabelecido como um pecado a ser vencido, como um mal a ser redimido. E a redenção é justamente estabelecer essas liberdades ao seu aspecto máximo, né? Então o indivíduo aí, ele precisa ser livre para estabelecer aquilo que ele quer, aquilo que ele determina como sendo bom, como sendo mal. Então
dentro da própria ideologia libertária, você vai ter um aspecto redentivo e um aspecto pecaminoso daquilo que se encontra na própria criação. E aí ele continua, ele fala, como as idolatrias bíblicas, as ideologias correspondem ao ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, vamos pegar aqui o nosso exemplo, né, do libertarianismo. Essa ideologia ela vai pegar um aspecto da criação de Deus, qual seria? A liberdade, e ela vai elevar essa liberdade a um aspecto máximo, como se fosse o estado de bondade última. Então, ela vai estabelecer essa liberdade como sendo aquilo que a humanidade deve buscar como forma de redenção para todas as coisas. E ela vai fazer com que esse aspecto da criação, que é um aspecto bom que foi criado por Deus, faça com que todas as outras coisas sejam estabelecidas em órbita a essa liberdade. Então, ela pega um aspecto da criação e coloca como o estado máximo daquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E aí ele continua, a ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo, ou seja, como ele colocou a liberdade em um patamar máximo, ele colocou a liberdade como Deus, né? Por isso que ele está dizendo aqui que essa liberdade acaba se tornando um ídolo, porque ela acaba se tornando um Deus. Ela tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Então, ele coloca a liberdade, e aqui nós estamos tratando só de uma ideologia, tá? Mas todas as outras vão apresentar esse mesmo, digamos assim, itinerário aí feito, essa mesma estrutura nós vamos ver em outras ideologias também. Claro que vai mudar, né, o que se coloca como ídolo, mas a estrutura ela continua, ela permanece a mesma. Então esse ídolo ele é colocado como aquele que pode nos salvar. Então no libertarianismo nós vamos entender que a liberdade ela pode nos livrar dessa coletividade que nos limita, que nos prende, que estabelece regras sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, e dessa forma tira a nossa liberdade, anula a nossa liberdade. E nós precisamos dessa liberdade para sermos livres verdadeiramente, e essa coletividade ou esses outros tipos de males decorrentes da coletividade possam sumir, digamos assim. Então, nós entendemos, como cristãos, que nós não podemos fechar com pacotes de ideologias. Por que nós não podemos fechar com pacotes de ideologias? Porque se nós, por exemplo, dissermos que eu sou cristão, mas eu sou socialista. Eu sou um cristão socialista. Não existe um cristão socialista. É impossível existir uma coerência de pensamento entre o cristianismo e o socialismo na sua plenitude. É claro que o socialismo vai apresentar aspectos de verdades, como as outras ideologias vão apresentar também. Como a gente falou aqui, o libertarianismo, ele fala da liberdade. E a liberdade é algo muito importante e é tratado na Escritura como sendo algo muito importante. Algo que nós devemos buscar, a liberdade, e lutar por isso. Mas nunca podemos colocar a liberdade como um ídolo em nossas vidas. Como nós não podemos colocar o socialismo, o social, esses aspectos como ídolos da nossa vida. Então, um cristão, ele jamais pode fechar com um pacote ideológico, ele jamais pode fechar com dizer que ele é um cristão comunista ou um cristão libertário na sua inteireza. Ele pode sim entender aspectos de verdade, e a gente vai olhar isso mais para frente, ele pode entender aspectos de verdades colocados ali pelas ideologias, entendendo a partir da palavra de Deus que algumas ideologias são mais verdadeiras do que outras, falam mais verdades do que outras e assim vai. Mas ele nunca pode fechar com esse pacote. Nós nunca podemos dizer assim, somos cristãos libertários ou somos cristãos socialistas. Isso seria uma contradição. Estaremos declarando que somos cristãos, mas somos idólatras, né? E assim, o Senhor Jesus diz que nós não podemos ter dois senhores. Ou nós vamos agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então, nós não podemos simplesmente fechar
com as ideologias. E aí, qual seria a saída, então, para que eu não me torne um idólatra, digamos assim, a partir dessas ideologias? Se eu me encontro no meio público e eu preciso manifestar a minha opinião, eu preciso manifestar os meus entendimentos a partir daquilo que se é colocado no meio público, como então eu vou entender sobre esses aspectos públicos? Eu vou simplesmente deixar com que eles sejam tomados por ímpios? Ou eu preciso entender que o cristianismo fala também sobre política? É isso que nós vamos entender agora. Lembra que nós falamos que o cristianismo, ele não se limita à esfera da igreja, ele não se limita a essa esfera, digamos assim, espiritual, e enquanto no meio público ele não tem nada a dizer, né? Ele não tem uma relevância a ser colocado ali no meio da sociedade. Não, nós entendemos que Jesus é Senhor de todas as coisas, ele é criador de tudo, tudo subsiste a partir dele, portanto, a realidade inteira é uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual, ela não está limitada simplesmente às coisas do céu, às coisas que a igreja fala, a proclamação da palavra e tudo mais. Não, a espiritualidade é como um todo, porque Deus é espiritual, ele criou um mundo e o mundo inteiro é ordenado por ele. Por isso nós podemos trazer e devemos trazer a cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã que está baseada... deixa eu só tirar aqui a internet que está falhando. A cosmovisão cristã que está baseada nos seguintes pilares: criação, queda e redenção. Então, isso aqui vai nortear o nosso entendimento para todas as coisas, certo? Isso daqui vai fazer com que sejam os nossos fundamentos, com que sejam os nossos pilares. Criação, queda e redenção. E nós vamos estudar, nós vamos entender sobre todas as outras coisas a partir desses pilares de criação, queda e redenção. Nós vamos entender criação como Deus criando todas as coisas, estabelecendo ordens criacionais, ou seja, leis que regem toda a criação. Vamos entender que existe um Criador, um soberano, que se estabelece sobre todas as coisas, que fala sobre tudo aquilo que a sua criação deve fazer ou não. Então, nós vamos entender o mundo, a realidade, como sendo criada. E isso daqui já muda completamente a nossa forma de ver, a nossa forma de entender sobre a dignidade humana, a nossa forma de entender sobre como nós cuidamos da criação e tudo mais. Se nós perdermos esse pilar, nós perdemos tudo, porque nós vamos começar a caminhar e a ver as ideologias a partir dos seus próprios fundamentos. E aí, se eu pego uma ideologia, por exemplo, que é naturalista, que vai entender o mundo como não sendo criado, mas simplesmente uma estrutura a ser estudada fora de um âmbito espiritual, eu já vou ter aí um caminho totalmente diferente de entendimento sobre todas as coisas. E aí o segundo pilar é justamente a queda. A queda me faz entender que esse mundo ele não está do jeito que ele deveria estar. Ele está em uma situação de queda. Ele está em uma situação de maldição. Ele apresenta ainda a estrutura dada por Deus, as leis dadas por Deus, mas essas leis vão ser corrompidas pelo homem, elas vão ser, de certa forma, fragmentadas, e nós vamos ver isso. Ao mesmo tempo em que o homem cria coisas grandiosas, fabulosas e boas, ele faz coisas ruins, ele mata, ele destrói, ele mente. Então, todos esses aspectos nós vamos entender por causa da queda. E aí nós não vamos ser ingênuos em tratar os aspectos públicos, a nossa vida como um todo, com a ingenuidade de que, por exemplo, o homem nasce bom, o homem pode ser bom, a criação toda pode virar um céu na terra. Então, todos esses entendimentos vão sumir do nosso imaginário cristão por causa do pilar da queda. E o nosso terceiro pilar aqui é o pilar da redenção. É justamente a nossa esperança, é justamente onde nós colocamos o entendimento de que simplesmente nós não
paramos no meio do tempo, esperamos tudo se destruir porque o mundo vai se perder, porque jaz no maligno e tudo mais. Não, nós entendemos que o Senhor Jesus já redimiu, já consumou essa redenção e nós estamos aguardando a finalização de tudo isso, a consumação real daquilo que já aconteceu, que é a redenção em Cristo Jesus. Então, Cristo, nós chamamos assim na filosofia cristã ou na teologia cristã da redenção cósmica, né? Da restauração cósmica. O que seria essa restauração cósmica? É justamente a redenção de todas as coisas, não só da alma do homem, mas do seu corpo, da criação de Deus. Então Deus, ele não perdeu a sua criação. Essa criação simplesmente não vai ser destruída e se acabará, né? Se fragmentará por completo. Não, ela foi restaurada, ela vai ser restaurada. Então a criação, ela aguarda essa consumação da redenção. E isso nos chama a praticarmos uma ética cristã, mas não somente uma ética cristã, como uma postura cristã para todas as coisas. Por isso nós precisamos tirar do nosso coração as ideologias que trazem em sua cosmovisão nos aspectos pré-teóricos, né, antes mesmo de fazerem algum tipo de teoria sobre o mundo, eles trazem pressupostos em seus corações, religiosos sim, porque o homem é religioso, né? E aqui nós precisamos entender que nenhum homem, seja ele ateu ou não, ele está livre dessa religiosidade. Então ele vai sempre carregar pressupostos religiosos que vão ser apóstatas, né? Se não for uma cosmovisão cristã, vai sempre ser um pressuposto apóstata, um pressuposto longe daquilo que Deus estabelece na sua criação. Então, temos que entender que as ideologias se apresentam como ídolos modernos e temos que entender também que nós precisamos de uma cosmovisão cristã para entendermos e termos esses pilares aqui, para entendermos sobre os diversos aspectos da nossa vida, seja do nosso trabalho, seja da nossa atividade intelectual, nossa vida no lar, nossa vida na igreja, nossa vida pública e tudo mais. E aí, entendendo sobre essa cosmovisão cristã de criação, queda e redenção, nós precisamos de uma alternativa política não ideológica, que seria a perspectiva reformada ou a perspectiva cristã sobre a política. E essa perspectiva cristã, ela vai entender que o mundo é criado por Deus, que Deus estabelece como Senhor de todas as coisas, ele determina os limites, por exemplo, da esfera do Estado, da esfera da família, da esfera da igreja. É ele quem determina essas coisas. Eu não tenho a liberdade, a esfera do Estado não tem a liberdade de determinar os seus limites. A igreja não tem a liberdade de determinar os seus limites. A família não tem a liberdade de determinar os seus limites. Porque esses limites, eles foram colocados por Deus. E aí, por isso que nós precisamos dessa alternativa política, não ideológica, né? Não baseada nas ideologias colocadas aí pra gente, no meio público, mas trazermos essa perspectiva reformada, cristã, bíblica, baseada naquilo que Deus fala, na sua palavra. E aí aqui eu vou trazer alguns nomes, mais especificamente 2 nomes, que nós podemos aprender um pouco com o que eles trataram e entender o legado deles para nos apresentar uma perspectiva reformada da Escritura nesse âmbito da política. Então, aqui, em primeiro lugar, nós vamos falar de Johannes Althusius. Althusius, ele é bem pouco conhecido no meio cristão e de uma maneira assim que a gente não consegue entender, até mesmo no movimento calvinista, no movimento reformado, Althusius ele é pouco conhecido, né? Ele é bastante conhecido na Europa, naqueles que estudam mais especificamente sobre direito, sobre os aspectos ali da república, né, do federalismo, e Althusius ele vai ser bem conhecido no âmbito europeu, mas aqui nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, ele é muito conhecido. Mas Althusius ele vai trazer um princípio muito importante que é pouco falado sobre justamente aqueles que estudam sobre política e política reformada.
o único livro que eu vi fazendo menção desse aspecto primordial que Althusius vai falar, que é o princípio pactual da simbiose, foi o livro do... agora esqueci o nome dele. Depois eu mostro para vocês aqui. É o Capital Moral. Eu esqueci o nome do autor. Mas no Capital Moral, o autor ele vai falar muito dessa simbiose, dessa pactualidade. Ele vai trazer o retorno desse importante princípio. O que seria esse princípio pactual de simbiose? Althusius ele foi extremamente influenciado por Calvino e pela teologia da Reforma. Então ele via em Calvino toda a teologia, Royal Kuiper, exatamente, Royal Kuiper. A Royal Kuiper vai falar no Capital Moral também desse aspecto pactual da simbiose que Althusius traz na sua teoria sobre política, né? E aí ele tem esse livro aqui, depois eu vou dar para vocês algumas sugestões de biblioteca. Política. Então, nesse livro aqui, Althusius ele vai falar sobre princípios de política e o princípio que ele já começa no seu início ali da sua teoria, ele fala dessa simbiose. E ele vai tirar essa simbiose justamente do aspecto pactual que a teologia da Reforma vai trazer. Então, Althusius verifica que a sociedade ela precisa estar pautada em um pacto, né? E aí outros autores, por exemplo, vão falar sobre o contrato social, né, digamos assim, parece esse sentido pactual, mas não é igual. Por que não é igual? Porque no aspecto pactual, que Althusius ele vai falar é justamente dessa simbiose onde há um consenso entre as pessoas, existe um elo inquebrável no meio da sociedade que deve ser forte. E esse aspecto pactual de simbiose deve estar pautado em autoridades. E em autoridades que estão baseados em seus âmbitos. E aí ele vai fazer a distinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Então ele vai trazer a autoridade, por exemplo, da família, ele vai trazer a autoridade, por exemplo, das empresas, ele vai trazer a autoridade do Estado. E tudo isso ele vai dizer que precisa estar baseado em uma simbiose, em um consenso, em autoridade e pessoas que estão sob a autoridade. Como seria isso? Por exemplo, numa empresa, eu tenho sócios naquela empresa e eu vou estabelecer com aqueles sócios um pacto, uma simbiose, um consenso. Nós estabelecemos leis para a nossa empresa, nós vamos nos pautar de acordo com aquilo que nós estabelecemos, nesse pacto que nós fizemos aqui. E nós estamos unidos, estamos juntos, estamos em uma simbiose baseada nesse pacto. E aí todos aqueles que entram nessa comunidade, digamos assim, nessa empresa, precisam estar debaixo desse pacto, dessa simbiose. E assim ele vai falar da família, né? A família ela tem a autoridade da figura masculina, e aí ele vai falar que esse líder masculino ele precisa, e aí ele é muito influenciado aqui pela teologia cristã, né? Era um calvinista convicto de que a Bíblia ela estabelecia as regras para a vida privada e pública. Então ele traz a ideia que ele cita diversos versículos bíblicos, ele cita muito Paulo, ele cita muito o Antigo Testamento, então ele vai trazer justamente essa ideia de simbiose, de consenso, de pacto. E é isso que nós precisamos no meio da sociedade, desse pacto, dessa força, dessa corda que não pode ser simplesmente destruída por qualquer coisa. Então aqui ele já faz uma distinção muito grande entre o nosso tempo mais voltado para o libertarianismo no que diz respeito à autoridade. Então, nós vemos a autoridade hoje como algo muito ruim. E isso vai solapando a nossa estrutura, a nossa sociedade de uma maneira tal que nós vamos ver vários males, né? Quando, por exemplo, eu não encontro uma autoridade na igreja, de pessoas que não se colocam debaixo da autoridade dos pastores e presbíteros para serem disciplinadas. E por causa dessa falta de autoridade, ele simplesmente... se faz alguma coisa errada, o membro, ele simplesmente se desliga daquela igreja, sai do hall de membros e já se coloca em outra comunidade. E aqui, Althusius, ele vai chamar a atenção disso. Isso é muito nocivo à nossa
sociedade, perder esse aspecto da autoridade, da simbiose, do consenso. Porque quando nós fazemos isso, tiramos o aspecto da autoridade, da sociedade, nós simplesmente desvencilhamos esses laços que existem entre as pessoas. E aí, quando esses laços se dissolvem, todo tipo de mal pode acontecer. Então, Altúzios, ele já vai dar o pontapé para a soberania das esferas, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele já vai tratar a sociedade em diversos aspectos, como família, como empresa, como Estado. E aí vai trazer essa ideia de simbiose, de consenso, de pactualidade. E isso ele vai ser muito influenciado por Calvino e toda a teologia que se estabeleceu na Reforma. Outro que talvez seja o nome mais importante para o entendimento de uma política reformada é justamente o Abraham Kuyper. Então, Abraham Kuyper foi um holandês, e aí ele foi uma mente brilhante, e ele vai, a primeira vez que esse termo soberania das esferas vai aparecer é justamente no discurso que Kuyper faz na Universidade Livre da Holanda. Então, ele vai falar sobre essa soberania das esferas. Kuyper não viveu tempo suficiente para que ele desenvolvesse toda uma ideia de soberania das esferas, mas toda a tradição reformacional ainda vem tratando, discutindo e desenvolvendo sobre essa ideia de soberania das esferas. Mas aqui nós precisamos entender a importância do pensamento de Kuyper, a importância do que Kuyper nos trouxe para que pudéssemos entender política a partir da Bíblia, a partir da Escritura, a partir daquilo que Deus fala. E aí, Kuyper, ele é essa figura central, principalmente para os reformacionais, para os calvinistas, né, para os cristãos calvinistas, porque ele não foi simplesmente um teórico. Ele foi alguém que trabalhou no meio público de uma maneira muito intensa. É interessante que os inimigos de Kuyper, eles falavam que parecia que Kuyper tinha 10 cabeças e 10 braços, porque ele escrevia muito, ele trabalhava muito. Ele criou 2 revistas, 2 jornais, né, periódicos que eram distribuídos ali na Holanda e nos arredores. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, ou seja, o presidente, né, da Holanda, ele foi o primeiro-ministro lá da Holanda. Ele criou a Universidade Livre de Amsterdã. Então, ele foi pastor de igreja. Então, Kuyper, ele foi esse homem que não só desenvolveu uma teoria, como ele trabalhou a partir dessas suas ideias que foram trazidas por causa da Escritura e por causa do entendimento da Reforma, por causa da Reforma Protestante. Então, Kuyper, ele é famoso por proclamar aquela frase dizendo assim: não há 1 centímetro quadrado em toda a existência do universo onde Cristo não diga é meu. Ou seja, Kuyper tinha um entendimento total de que Cristo, ele era Senhor de todas as coisas. Ele era Senhor do Estado, ele era Senhor das escolas, ele era Senhor das universidades, ele era Senhor das famílias, ele era Senhor da igreja. Então, Kuyper, ele baseia todo o seu entendimento justamente nessa ideia de que Cristo, ele é soberano sobre tudo, e ele estabelece limites sobre todas essas esferas da sociedade. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre essas esferas, eu trouxe esse desenho para você conseguir compreender, tá? Como que se dá, assim, a grosso modo e de uma maneira bem simples para a gente entender, como que se dá essa ideia de soberania das esferas? É mais ou menos o que esse desenho está nos mostrando. Deus, ele está acima de todas as esferas, ele estabeleceu todas essas estruturas da sociedade. E aqui eu coloquei 4, mas existem várias, tá? E com o passar do tempo, novas estruturas vão sendo criadas. Então, existe a esfera da família, existe a esfera do Estado, existe a esfera da arte, existe a esfera da educação e existem outras diversas esferas no meio público. Mas Deus, ele é aquele que está acima. E todas essas esferas estão debaixo da autoridade de Deus. E essas esferas, em contrapartida, nenhuma dessas esferas está acima das outras esferas. Ou seja, o Estado, ele não está acima da família.
A educação não está abaixo do Estado, não está abaixo da arte, não está abaixo da família, não está abaixo da igreja. Então, quando Kuyper, por exemplo, cria a Universidade Livre de Amsterdã, por que ele dá esse nome de Universidade Livre? Porque fazia parte do entendimento dele da soberania das esferas. Ou seja, a educação ela não pode estar debaixo da autoridade nem do Estado, nem da igreja. A igreja não pode determinar o que a universidade vai ensinar. Nem o Estado pode determinar o que vai ser ensinado e o que não vai ser ensinado. O estudo, a educação, ela precisa ser livre, ela precisa estudar, só que ela está, sim, livre da autoridade do Estado, da igreja, mas ela não está livre da autoridade de Deus. Então, Deus fala diretamente como deve ser a esfera da educação. Então, os limites da educação, e aqui é um exemplo que a gente está dando, os limites da educação não são dados pelo Estado, não são dados pela igreja, mas são dados por Deus. Por Deus pela sua palavra. Então, é isso que nós entendemos da soberania das esferas. A grosso modo, o que seria essa soberania das esferas? Cada esfera, ela tem autoridade dentro da sua própria esfera, dentro do seu próprio escopo. Então, o Estado, ele é soberano dentro da sua esfera. E cada esfera dessas tem a sua atribuição, tem a sua função. E esse limite ele é estabelecido por Deus. Então, o Estado ele não pode simplesmente englobar a família, ele não pode englobar a igreja, porque se ele fizer isso, ele vai estar comprometendo a autoridade, a soberania da outra esfera. Ele vai estar fazendo com que essa outra esfera esteja submissa a ele. E isso não pode existir, porque os limites que foram dados ao Estado foram dados por Deus, e não pelo próprio Estado. O próprio Estado não pode determinar o seu próprio limite, porque o seu limite já foi estabelecido por Deus. Nem em contrapartida, a igreja não pode dizer quais são os limites do Estado. Ela fala, sim, a partir da palavra de Deus. Ela orienta para que esses limites sejam, de fato, estabelecidos e sejam respeitados. Mas ela não dita aquilo que o Estado deve fazer. Porque quem dita o que o Estado deve fazer é Deus. A igreja ela tem a sua função de proclamar a palavra de Deus. Mas isso não faz com que ela seja uma esfera que engloba o Estado. Por isso, Calvino, em toda a tradição reformada, vai entender que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente nesse momento, ele não precisa que um padre vá lá, que um pastor vá lá e autentique essa sua autoridade. Não, porque a autoridade que ele recebeu já foi recebida diretamente da sua própria esfera, através do voto, daquilo que a gente tem como estabelecimento de quem vão ser os nossos governantes. Então, dentro da sua própria esfera, já foi estabelecida essa autoridade. Se ela for estabelecida a autoridade, a igreja deve respeitar essa autoridade, sabendo que Deus estabelece a autoridade dos magistrados e tudo mais. Então, a igreja deve respeitar isso, entendendo que Deus é soberano e o Estado responde diretamente a Deus e não à igreja. Entende? Então, essa é a ideia da soberania das esferas. A sociedade como um todo ela é estabelecida em esferas. Esferas da família, do Estado, da arte, da igreja e tudo mais, da educação. E essas esferas, elas têm a sua própria atribuição, elas têm os seus limites dados diretamente por Deus. E aí, como que nós conseguimos entender, por exemplo, quais são os limites de cada esfera, né? Esse foi digamos assim, a falha de Abraham Kuyper, não é nem falha, né? Por questão realmente do tempo, né? Ele faleceu, não teve tempo de desenvolver. Só que a herança que ele deixou fez com que outros pensadores colocassem, e estudando a partir da escritura, entendessem quais são os limites justamente das esferas que nós temos no meio da sociedade. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Estado e a sua missão, promovendo a justiça no mundo de Deus. E antes de começar, eu queria falar sobre o que a própria Bíblia fala
E trazendo aqui o que Calvino fala, Calvino basicamente ele traz diversos textos da Escritura. Ele vai falar sobre o ofício dos magistrados na prática, e aí ele vai lembrar alguns versos bíblicos. Calvino diz assim: neste exato lugar, temos de explanar superficialmente o ofício dos magistrados. Aqui eu estou lendo a primeira versão das Institutas, tá? Mas na última versão das Institutas, ele vai trabalhar esse tema aqui muito mais profundamente. E vai falar muito mais coisas. Então ele diz assim: superficialmente o ofício dos magistrados, como é descrito na palavra de Deus, e as coisas em que consiste. Jeremias, fala do profeta, né? Admoesta os reis a praticar o direito e a justiça, a livrar o oprimido das mãos do opressor, a não oprimir o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, a não fazer violência, nem derramar sangue inocente. Moisés, porém, ordena aos líderes a quem designara como seus representantes: ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Aqui está em Deuteronômio 1, 16 e 17. Aí Calvino fala: no entanto, passo por alto de afirmações como estas, que os reis não multipliquem cavalos para si, nem ponham sua mente na avareza, nem se ponham acima de seus irmãos, que sejam constantes na meditação sobre a lei do Senhor, todos os dias de sua vida. Deuteronômio 17, 16 a 19. Que os juízes não se inclinem para um lado, nem aceitem subornos. Deuteronômio 16, 19. E passagem afins que lemos aqui e ali na Escritura. Paulo, em Romanos 13, que é o texto clássico do entendimento cristão acerca do Estado, ele vai dizer o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, esse é o texto, não só aqueles que Calvino já falou ali do Antigo Testamento, mas esse texto aqui é o resumo, digamos assim, do que Deus estabelece como princípio para uma política, para os magistrados, para o Estado, né, e a sua missão. Então, qual seria a missão do Estado? A missão do Estado, ela se resume à justiça. A justiça no mundo, ao estabelecimento da justiça no meio público. Então, nós devemos entender que o escopo, o limite do Estado, ele é justamente esse. É estabelecer a justiça. É claro que aqui nós vamos entender, nós vamos ter diversos entendimentos do que seria esse estabelecimento da justiça e tudo mais. Mas o que nós não podemos perder em mente é justamente que o Estado, o limite dele é essa justiça. É estabelecer essa justiça. Cabe a Deus estabelecer qual é o limite do Estado. E Deus já estabeleceu, que é justamente essa justiça. Aqui nós não podemos entender a palavra de Deus como dizendo que, por exemplo, todo tipo de governo que está com autoridade sobre nós, que ele foi colocado por Deus e ele é aceito por Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui que Deus estabelece as autoridades como um todo, e aí você vai dizer assim: então foi Deus que colocou o Bolsonaro lá? Certo, de certa maneira, sim, foi ele que colocou Bolsonaro lá, até porque nada foge dos seus decretos e das suas daquilo que ele estabelece na história, né? Ele que faz tudo isso.
Mas não é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando é que Deus ele estabelece as autoridades, ou seja, deve existir essas autoridades. É preciso que existam essas autoridades. E essas autoridades, elas têm uma função. Qual seria a função? Estabelecer a justiça, ou seja, promover o bem e punir a injustiça, e punir o mal. É para isso que as autoridades estão aí, é para isso que os magistrados estão aí. Quando eles ferem esse princípio que Deus deu a eles, eles já não são autoridades que foram, que estão sobre a bênção de Deus, digamos assim. Que Deus aceita como uma autoridade de fato verdadeira. Então, não é simplesmente injustiça aqui falar de um governo, por exemplo, que comete atrocidades, certo? Que deixa a injustiça passar, como, por exemplo, nós vamos ver lá em Abacuque, né? Onde a justiça estava sendo corrompida, estava sendo torcida em favor daqueles que eram poderosos e tudo mais. Isso, é claro, é errado, não pode, mas o que seria injustiça aqui também? De acordo com aquilo que nós já entendemos sobre a soberania das esferas. Seria injustiça também o próprio Estado sair do seu escopo, sair da sua esfera e clivar outras esferas e sobrepor outras esferas. Ou seja, o que seria isso? Quando o Estado, por exemplo, determina o que a igreja deve pregar e o que ela não deve pregar. Ele saiu da sua esfera de soberania e ele está englobando outra esfera que não faz parte do seu escopo. Isso seria uma injustiça também. Quando o governo, por exemplo, decreta coisas que não fazem parte das suas atribuições, ou que não fazem parte das suas atribuições individualmente, que é preciso uma conversa entre as esferas, que é preciso um consenso, uma simbiose, como Althusius falava. Quando o Estado faz isso, ele também está sendo injusto, ele não está indo de acordo com o que Deus estabeleceu para essa esfera do Estado. Então, a implantação aqui da justiça não é simplesmente punir o mal e recompensar o bem. Mas quando o Estado sai da sua esfera de autoridade, ele também comete a injustiça. Ele sai do seu Estado, da sua atribuição jural, da sua atribuição de justiça, desse aspecto jural que foi colocado por Deus e posto por Deus para ele. Então, as autoridades, elas existem, foram instituídas por Deus, mas Deus deu a eles o que eles deveriam fazer. Eles têm o poder da espada para gerar a justiça, para promover a justiça, punindo o mal, recompensando o bem. Para dar, cada um, aqui traz a ideia de Aristóteles, né? E Althusius vai se utilizar muito dessa ideia, e os reformadores também vão utilizar dessa ideia, que dá a cada um o que lhe é devido. É essa a ideia de justiça. Dá a cada um o que lhe é devido. Se alguém comete o mal, é necessário a punição. Se alguém que faz o bem, é necessário a promoção, é necessário que o Estado proteja, é necessário que o Estado regule aquelas situações, né? Aquilo que está acontecendo na sociedade, essa simbiose. Então, é necessário que aconteça isso. Então, é preciso que nós entendamos isso, que o Estado ele tem a sua limitação. E aqui, claro, nós podemos discutir, e isso vai ser muito discutido entre os teólogos reformados, os filósofos reformados, sobre até que ponto essa justiça vai, como ela deve, até onde ela deve ir, como ela deve ser feita, isso daqui tudo nós vamos discutir à luz da Escritura. Mas o fato é que existe um limite dado por Deus, e ele precisa ser respeitado. Porque se ele não for respeitado, aquela autoridade já não tem a chancela de Deus, digamos assim. E nós podemos não reconhecer. E aí nós vamos trazer vários exemplos na história, né? Nós podemos trazer aqui exemplos, por exemplo, extremos, como Stalin, né? Na União Soviética, e Hitler na Alemanha. Então, tudo isso... Por exemplo, nós poderíamos não reconhecer a autoridade e deveríamos não reconhecer a autoridade daqueles magistrados, porque eles corromperam, digamos assim, o limite da
daquilo que lhes foi proposto, que lhes é limitado. E aqui, para a gente finalizar, a igreja, ela é outra esfera da sociedade. E ela também tem uma missão. A igreja, a sua missão é proclamar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho. A igreja foi dado os oráculos de Deus, foi dado a escritura sagrada. Aos ministros, aos pastores, aos presbíteros, é dado essa tarefa, e não só às autoridades da igreja, mas aos membros também, é dada essa missão de proclamar a palavra de Deus, de proclamar o evangelho. E essa é a missão da igreja. A igreja, ela não tem autoridade, por exemplo, para dizer quem deve ser o presidente do Brasil. Ela não tem autoridade para dizer que não reconhece um ou outro candidato porque não é daquilo que ela gostaria que fosse. Ela tem uma missão, ela tem uma atribuição e precisa ser respeitado isso daqui. A separação entre Estado e igreja, ela não pode ser total, tá? Porque precisa existir a simbiose, como Althusius falou, mas cada um deve respeitar a soberania das esferas. É claro que as esferas, elas vão conversar entre si, elas vão dialogar entre si, elas vão estabelecer pontes entre si, vão dialogar para chegar a um consenso, né, uma simbiose aí. Mas nenhuma pode ferir a atribuição da outra. Nenhuma pode ferir o limite da outra. Por exemplo, a igreja não pode, como esfera e como sua missão, que é justamente a proclamação do evangelho, ela não pode simplesmente prender um membro que foi corrupto. Ela não pode fazer isso. Por que ela não pode fazer isso? Porque não é da sua atribuição. Não está dentro da sua esfera. Ela tem como, dentro dos limites que Deus dá, fazer com que o membro seja colocado em disciplina, porque a ela foi dada essa disciplina. Mas ela não pode simplesmente prender alguém por cometer um ato contra a lei, né? Ela pode sim denunciar ao Estado alguém, por exemplo, que cometeu um crime, que matou alguém e tudo mais. Ela pode sim conversar com a esfera do Estado, disciplinar essa pessoa dentro da igreja, né? Fazer com que essa pessoa seja restaurada à comunhão através da disciplina, mas também é dever dela comunicar ao Estado aquilo que aconteceu, aquele crime que ocorreu. Então, como o Estado também não pode simplesmente dizer, e isso aqui, gente, é muito sério, porque isso daqui já está acontecendo. Muitas pessoas estão, aqui na aula que a gente teve de direito religioso, os professores lá disseram vários casos de coisas que estão acontecendo e coisas que são absurdas. Por exemplo, a igreja disciplinou um membro porque ele cometeu algo que foi contra a palavra de Deus. E aí esse membro vai ao Estado e ele pede para que o Estado punha aquela igreja porque, alegando ali, sei lá, que a igreja tirou ali os seus direitos e tudo mais, que lhe feriu de alguma maneira, e o Estado vai lá e pune aquela igreja por ter colocado aquele membro sob disciplina. Isso não pode. Isso é violação das esferas. O Estado está determinando o que a igreja deve ou não fazer na disciplina da sua igreja, dos seus membros ali. Isso não pode. E isso já está acontecendo. Muitas vezes, vários casos já aconteceram, e são diversos. Se vocês forem atrás aí na internet, vocês vão ver vários casos de o Estado, de fato, punindo as igrejas por causa que membros foram disciplinados e tudo mais. Existia uma lei que estava querendo passar, não sei se era aqui no Brasil, ou era em outro país, que o pastor ele seria punido por causa de um membro que cometeu alguma violação, algum crime. E aí o pastor ele ia responder por causa do membro. Então isso daí é um rompimento da esfera do Estado. Ele está extrapolando a sua atribuição. Ele não pode fazer isso. Ele não pode dizer o que a igreja
deve fazer, porque quem diz o que a igreja deve fazer é Deus, na sua palavra. Quem diz o que o Estado deve fazer é Deus. Então, a missão da igreja é proclamar a palavra de Deus. E a igreja, sim, atua como uma voz profética para chamar a atenção do Estado, para que ele volte a realizar os atos que lhe são colocados. Lembrando, por exemplo, de Romanos 13. Então, a igreja precisa lembrar que a sua missão é proclamar a palavra de Deus e mesmo que o Estado queira se colocar, prender, por exemplo, pastores, membros de igreja, por proclamar a palavra, a igreja deve ser fiel à sua mensagem, por exemplo, dizendo quando o Estado errou, dizendo também quando o Estado acertou, e lembrando dos limites dados por Deus. Não só o Estado, mas a família, né? A educação e tudo mais, todas as esferas. A igreja foi dada os oráculos de Deus, a palavra de Deus, para que fosse proclamada em sua inteireza. E nós precisamos sermos fiéis à palavra de Deus, estabelecendo tanto o limite da igreja, também a igreja não pode romper a sua esfera, a sua missão, como dizendo quais são os limites das outras esferas. Amém? Então, se alguém tiver algumas perguntas e quiser compartilhar algum pensamento aqui, pode compartilhar, pode perguntar. Estou com o bate-papo aqui aberto. Acho que o Felipe vai abrir o microfone de vocês. E aí eu vou dar umas sugestões de alguns livros, tá? Que eu tenho aqui. Para vocês poderem estudar um pouco mais, se aprofundar no entendimento. Felipe? O pessoal está pedindo o microfone. Vai liberar agora. Gente, eu vou liberar aqui de acordo com a ordem aqui que aparecer para mim, que quem quiser falar, levanta a mão, e aí eu vou liberando, certo? Eu vou liberar agora a Ana e depois eu libero o Paulo. Você me ouve, Pronto, Thaleson? Ana, pode falar. Você me ouve, Thaleson? Sim, escuto sim. Que bom. Tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Paz e graça. Como sempre, suas aulas muito esclarecedoras. A mim, particularmente, edificou muito, porque, como eu costumo dizer, é um tempo de muitas vozes, né? Muitas vozes dissoantes, dissonantes, e a gente tentando manter-se fiel à palavra, mas às vezes em algumas questões a gente precisa às vezes de alguns esclarecimentos, né? E aí algumas interpretações de irmãos que vieram antes de nós, interpretações das escrituras vão nos ajudar. E para mim foi muito esclarecedor essa questão das esferas, né? Da soberania das esferas. E aí a minha pergunta ainda é em cima de uma inquietação, uma leitura que eu posso estar fazendo equivocada, mas que ela ainda ocorre na minha mente, então eu queria tua ajuda para esclarecer. Tá. Quando a gente escuta, às vezes, um tipo de discurso que localiza em partidos, né, na política partidária, ou mesmo em pessoas, né, em políticos específicos, a possibilidade da implantação de um reino cristão na Terra, isso não seria uma dissonância com o que a própria Escritura fala? E aí, nesse sentido, eu entendi bastante como essa questão da soberania das esferas garante o retorno à própria Escritura, né? Porque quando a gente pensa escatologicamente, e eu escuto esses irmãos pensando que num político, num partido, numa ideologia idólatra, estaria a redenção, né? Não só do povo judeu, mas aqui do mundo, me parece que escatologicamente está totalmente equivocado, né? Porque Sim. estaria indo na narrativa contrária àquilo que o texto bíblico diz de como será o fim, né? E, ao mesmo tempo, desvela aquilo que você trouxe no início da aula, né? De que talvez discursos assim já estejam colocando a ideologia política, né? Seja de que lado for, né? Numa esfera da idolatria, nível de Deus, de ídolo, né? Nível de ídolo. Então, nesse sentido, seria até mais coerente, né, a defesa de um Estado laico mesmo, né, em que ele cumprisse a sua esfera, né, e não se metesse com a igreja. Né?
E uma outra pergunta aí nesse caminho seria, pensando em casos práticos, né? Quando a gente vê um político, como político, assumindo o discurso no púlpito, né? Um político, não um crente que está na política, mas um político como político, a partir do lugar de político, assumindo o púlpito, e também o contrário, né? Um pastor como pastor, assumindo o lugar político, querendo falar como pastor. Isso aí estaria indo de encontro à lógica da soberania das esferas. Obrigada de antemão. Obrigado, Ana, pela pergunta. Sim, são perguntas bastante importantes e eu entendo a sua pergunta porque é só o que a gente vê, né? Hoje, essa questão sendo trazida aí e, de fato, incomoda a gente porque a gente percebe que há algo de estranho nisso. A sua primeira pergunta é sobre essa questão do entendimento de um reino cristão na Terra, né, e tudo mais. Eu acredito que sim, vai de encontro principalmente com a cosmovisão cristã, como a gente falou, né, de criação, queda e redenção. Então, quando eu entendo que existe o aspecto da queda, eu não posso colocar a minha esperança em uma ideologia, porque eu vou estar sendo um idólatra, né? Então, e nem a Escritura me dá nenhum amparo para entender que haverá um tempo de total reinado cristão, e mesmo que houvesse, por exemplo, todos os políticos fossem, vamos dizer assim, todos os políticos fossem cristãos, que todos eles fossem de fato fiéis a Deus e vivessem no temor a Deus, mesmo assim haveria problemas, porque nós vivemos na queda, né? No período da queda. Ainda não houve a consumação dessa redenção. E essa redenção, de fato, essa questão só vai ser resolvida quando o Senhor consumar, de fato, houver o juízo, e aí no porvir, e novos céus e nova terra, nós teremos, sim, esse shalom, né, de Deus, em todos os aspectos. Então, nós não podemos esperar de nenhum político, seja ele o melhor que for, tá? É claro que a gente precisa avaliar, a partir da Escritura, o discurso dos políticos, né? Aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de fazer, aquilo que ele promete, aquilo que ele pensa. Então, tudo isso nós devemos, claro, buscar sempre o que seja o melhor, né? Nós precisamos disso, mas nunca sendo ingênuos de acreditar, de estabelecer um político como aquele que vai trazer a redenção, aquele que vai trazer a prosperidade plena, aquele que vai trazer paz plena, que isso daí não vai acontecer. E mais perigoso ainda quando, na verdade, eu não penso de uma maneira bíblica, eu penso simplesmente de uma maneira ideológica, ou seja, eu acredito que, exemplo aqui, tá? Acredito que o socialismo vai resolver os problemas. Ainda foge mais ainda, né? Porque eu coloco uma ideologia como uma idolatria mesmo no meu coração, e aí eu vou elegendo pessoas que se encontram nesses, como pilares desse discurso socialista, ou libertário, ou conservador, digamos, e acabo idolatrando eles também por causa do discurso deles. Então, isso daí seria, sim, uma manifestação de idolatria política, e nós precisamos nos arrepender desse pecado, trazendo de volta o entendimento bíblico político, né? E a sua segunda pergunta, qual foi mesmo, Ana? Era quando, certo, é quando pastores tomam o lugar de político e políticos tomam o lugar de pastores. Sim, há uma quebra aí da soberania das esferas total, né? Quando pastores que foram chamados para proclamar a palavra de Deus e estabelecer a verdade de Deus nas igrejas, conduzindo o povo na verdade de Deus, se colocam em cima de palanques para defender político A, político B, ou ideologia A, ideologia B, certamente ele já está fazendo aí uma ruptura em sua esfera e não só isso, ele está indo contra a sua vocação a que Deus lhe chamou e se colocando em um lugar que não deveria. E quando um político ganha o púlpito para fazer politicagem, né, para falar de si, falar de sua campanha, falar de suas coisas, no púlpito das igrejas também é uma ruptura das esferas de soberania. Ele não pode. O púlpito é o lugar
onde a palavra de Deus deve ser proclamada e nunca nem jamais a promoção de nenhum homem, seja ele cristão, seja ele o melhor homem que for, não pode simplesmente utilizar púlpito para se autopromover, para falar de suas campanhas, de suas ideias, jamais. Ele pode sim ser respeitado, ser colocado como uma autoridade que está ali na igreja, por exemplo, podemos orar por ele, a igreja pode proclamar a verdade. Por exemplo, houve um político nos Estados Unidos, eu não sei se foi o Trump, acho que foi o Trump, ele visitou a igreja do David Platt, e a igreja do David Platt é uma igreja enorme, né, lá nos Estados Unidos. Mas quando o David Platt chamou ele para apresentar ele à igreja, né, para que a igreja orasse por ele e tudo mais, David Platt, ele lembrou daquilo que Deus tinha determinado, do que era um magistrado civil colocado por Deus. Ele lembrou das atribuições que o Trump deveria ter como presidente. Ele não deu o microfone ao Trump para fazer política. Ou seja, ele lembrou aquele político o que ele deveria fazer, como que Deus estabeleceu que deveria ser. E isso é que nós devemos e podemos fazer. E não simplesmente nem fazer discurso a favor de político A e político B no púlpito. O púlpito é lugar de proclamação da palavra de Deus. Não das nossas ideias, não das nossas preferências, mas da palavra de Deus. Acredito que Oi. Respondi, né? Se tiver respondido, Ana, depois a gente fala mais. Oi, Paulo, estou ouvindo agora. Está me ouvindo, né? Tô sim. Meus irmãos, bom dia a você, bom dia aos meus irmãos. Ana, sua participação foi muito interessante, muito oportuna. Thalisson, a gente nunca é demais a gente louvar a Deus pelo seu restabelecimento, né? Tanto o seu como da sua esposa. Graças a Deus por isso. Obrigado também por essa palavra espetacular, maravilhosa. Olha, dói. Sabe por que dói, Thalisson? Porque a gente se identifica tanto com essa mensagem, tanto com essa cosmovisão, e dói porque a gente se vê limitado de não conseguir fazer as outras pessoas também entenderem, né, e olharem para a vida por essa perspectiva, né? Dói. Sinceramente, eu saio dessa palavra cheio de júbilo, mas também cheio de frustração, sabe? Que eu sei que só vai ser resolvida no Espírito Santo, ou seja, no consolo do Espírito, e saber que a obra é dele, não nossa. Né? A gente se resignar à nossa posição, ao nosso tamanho e papel nesse processo. Mas olha só, sobre essa questão especificamente, eu particularmente me interesso muito, até porque eu pisei em uma esfera que é muito tensa, que é essa esfera da política, né? Porque eu me candidatei, enfim, aquela coisa toda, tá certo? E aí eu queria só, primeiro que concordo plenamente sobre essa questão de que o cristão, ele pisa na política, mas a política não pisa na igreja. O cristão pisa na igreja, pisa na política como cristão. Ele é cristão em qualquer dessas esferas, em qualquer momento, mas a política não deve entrar na igreja, né? Assim como a igreja não deve, na minha opinião, entrar na política. A mensagem é para o cristão, para o servo, para o filho de Deus. Mas veja uma coisa aqui. A gente tem uma necessidade, às vezes, de colocar visualmente, tentar compreender as coisas visualmente. E essa proposta feita pelo Abraham, alguma coisa que eu esqueci o sobrenome dele. Abraham Kuyper. Pronto, Abraham Kuyper, das esferas, nessa diagramação, e aí entra a minha dificuldade, porque minha dificuldade, ou então o meu interesse, porque sou arquiteto, e aí enxergo tudo por essa perspectiva semiótica também e tudo mais, enfim. E aí, essa coisa de deixar Deus acima e as esferas embaixo, essa proposta, né, de diagramação, ela me incomoda um pouco, no sentido de que tudo está, na verdade, debaixo da autoridade de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Então, para mim, eu fico mais, eu não vou chamar de satisfeito, mas menos inquieto quando eu vejo um grande círculo, que é Deus,
contendo todas as outras coisas, ou seja, todas essas outras esferas de forma independente. Sim. E quem faz a interlocução, ou quem faz a interface entre essas esferas é o ser humano, é o homem. Sendo cristão ou não. Sendo cristão, ele vai ser cristão em qualquer uma dessas esferas e vai agir em conformidade com Deus e sua palavra em qualquer uma delas, nos seus papéis. Papel de cidadão, papel de pai ou de mãe, papel de, enfim, de trabalhador ou de empresário, enfim, todas essas coisas. Então, é ele que, quando ele vai e entra na igreja, ele não deixa de ser cristão. O que ele não pode é, nesse instante que está na esfera da igreja, trazer princípios empresariais para dentro da igreja, ou princípios políticos para dentro da igreja. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas ele está contido. Deus contém todas essas coisas. Algumas são rebeldes, algumas não comungam com os seus mandamentos, tá certo? Bem, é assim que eu queria dar essa minha perspectiva para você, tá certo? E aí, só uma última observação, que é o seguinte: a despeito de eu estar na igreja, eu não posso matar alguém porque eu estou na igreja. Tá entendendo? Por mais assim, mesmo que... Vamos para uma coisa menor, de menor impacto. Eu não posso, por exemplo, desrespeitar, mesmo estando dentro da igreja, se existe uma quarentena ou um lockdown determinado, eu não posso simplesmente desconsiderar isso pelo fato de eu estar na igreja, a despeito da lei ter sido determinada por outra esfera. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A gente não pode enxergar essas esferas como coisas herméticas que lá dentro eu posso fazer o que eu quiser. Você está me entendendo? Por quê? Claro. Porque quem faz essa interface é o ser humano. Ok, você está na igreja, mas você é você que está lá dentro. E você carrega em você todas as esferas. Você não deixa de ser cidadão, não deixa de ser trabalhador ou empresário, não deixa de ser pai quando você está na igreja, na empresa, no trabalho ou enfim, ou na sociedade. Você está me entendendo? Então, Estou entendendo, com certeza. Bem, enfim, eu queria só colocar diante de você essa perspectiva também, para você tecer algum comentário sobre isso aí, sabe? A gente não vai conseguir resolver isso hoje, não, com certeza. Claro. Consciência disso. É muito amplo, mas eu não queria deixar de colocar essa minha perspectiva, sabe? Uhum. Não, muito boa essa sua colocação. Talvez eu não tenha me expressado bem quando eu falei da questão da soberania das esferas. Assim, todo ser humano, ele vai caminhar por todas essas esferas. Ele não vai, por exemplo, separar, né? Como você falou, eu estou na igreja, então eu não estou na esfera do Estado. Não é isso. O que acontece são as estruturas, as instituições. Existe a instituição da igreja, né? Como instituição, ela tem o seu papel, ela tem os seus limites colocados por Deus. E aí a questão do desenho, né? E você falou perfeito. Deus é a autoridade sobre todas as coisas e tudo subsiste nele, né? Ele ordena todas as coisas. O desenho era só mesmo para dizer que Deus, ele é a autoridade sobre todas essas esferas, né? Tudo está debaixo da autoridade dele e essas outras esferas estão em equiparidade, né? Elas estão equiparadas. Então, isso, a igreja visível, exato, que é a instituição. Nós, como individuais, seres individuais, homens individuais, podemos, por exemplo, trabalhar na esfera pública, né, e sermos homens públicos nesse sentido, estando na igreja também. Agora, a instituição, o Estado como um todo, né, as estruturas, elas não podem simplesmente romper a autoridade da outra. Isso não quer dizer que elas não conversam, que elas não têm pontes entre elas. Sim, elas têm pontes entre elas e deve haver essas pontes, como, por exemplo, Althusius fala da questão da simbiose, né? A questão dos pactos. Então, todos estão ali envolvidos na sociedade. Então, não é porque eu sou um membro da igreja que a autoridade que eu devo respeitar é simplesmente a autoridade do pastor. Não é isso. Eu sou membro de uma igreja, eu tenho
o pastor como minha autoridade, eu devo respeitar, né? Eu devo respeitá-lo. Eu tenho a autoridade do governador, eu também devo respeitar. Por exemplo, se eu fosse o governador do estado, né? Se eu fosse governador do estado, vamos supor que eu, Thalisson, sou governador do estado do Ceará. Quando eu estou na igreja, na instituição igreja, como membro da igreja, como aquele que faz parte da igreja, eu tenho que me colocar debaixo da autoridade do pastor. Não é porque eu sou governador que o pastor não vai ter autoridade sobre mim. Sim, ele tem autoridade sobre mim porque eu sou um membro daquela igreja. Então, na instituição igreja, o pastor é a minha autoridade. Já no âmbito público, no âmbito do Estado, o pastor estaria debaixo da minha autoridade, porque eu sou governador e fui colocado ali como eleito. E eu não posso simplesmente, porque eu estou debaixo da autoridade dele na igreja, simplesmente dar regalias a ele, porque como se eu estivesse debaixo da autoridade dele para passar a ele algum tipo de coisa. Ou trazendo para a família, na família, quem é a autoridade dentro de casa, né, do lar? São os pais. Os pais são a autoridade sobre os filhos. Mas vamos supor que eu não sou casado, né? Vamos supor que eu não sou casado. E aí a minha mãe e o meu pai são autoridades sobre mim. Mas eu sou o governador do estado. Então, dentro do lar, dentro dessa esfera do lar, os meus pais são autoridade para mim. Mas, publicamente, eles devem se colocar debaixo da minha autoridade porque eu sou governador. Entende? Então, existe essa simbiose na sociedade, existe as esferas, só que, por exemplo, eu como governador não posso dizer como a minha mãe deve me tratar. Entende? Eu não posso chegar para ela e dizer assim, olha, na família você não pode, por exemplo, disciplinar o seu filho. Então, eu vou dizer assim, mãe, eu sou governador, então você não pode me disciplinar. Porque eu estou dizendo agora como autoridade que a família não deve disciplinar o seu filho. Não, ele não pode fazer isso. Dentro da esfera da família, quem determina os limites é Deus. E Deus determinou como a família deve existir em sua estrutura. Não cabe ao Estado dizer como deve ser feito isso, porque Deus já estabeleceu. Da mesma maneira, minha mãe não poderia dizer como eu devo governar, o que eu devo fazer, porque é Deus que é a autoridade sobre essa esfera. Deu para entender mais, assim, essa questão? E, assim, isso não quer dizer, por exemplo, que a igreja não vai falar sobre política. A igreja vai falar sobre política porque ela tem uma mensagem política. A maior das mensagens políticas é dizer que Jesus é Senhor de todas as coisas. Então, quando eu proclamo que Cristo é Senhor de todas as coisas, isso já é um discurso político, entende? Entre aspas, já é um discurso político porque o que eu estou fazendo? Eu estou relativizando todas as outras autoridades. Eu estou dizendo, por exemplo, que o presidente não é a autoridade última sobre a minha vida. Quem é a autoridade última sobre a minha vida é Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, isso já é uma mensagem política. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos, ele começa a carta dizendo que Jesus é Christos. Ele é Senhor. Ele diz Jesus Christos. Cristo, ele é Senhor. Então, se ele é Senhor, César não é meu Senhor. Então, em última análise, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo uma mensagem política, dizendo que a igreja tem como Senhor último Jesus e não César, tá? Então, César vai ter autoridade sobre os indivíduos? Vai, mas a autoridade dele é relativa. A autoridade dele é dada por Deus. Certo? Eu espero que tenha dado para clarear, né? Assim, é claro, como você falou, né? Não dá para a gente esgotar, até porque durante todos esses anos de cristianismo não se tem ainda assim tudo formado, né? Já um pensamento todo estruturado. Nós temos sim as bases, nós temos já muito desenvolvimento nesse assunto, mas sempre surgem dúvidas, sempre surgem questionamentos, essas coisas. Alguém mais quer falar? Pronto, a Mariana quer fazer uma pergunta, o Thalisson. Aí eu vou abrir. Eu vou fazer o seguinte. Eu já disse para a Mariana ler esse livro aqui e depois ela conversa comigo. Não, tô brincando, pode falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que as próprias pessoas liberem os microfones. Então eu vou ativar todos e depois desativo.
Pronto, aí agora quem quiser falar tem a liberdade para ligar o microfone. Aí agora a Mariana e depois a Geisa pode falar. Tá ouvindo? Sim. Pronto, oi, Thaleson. Olá. É que na parte que tu falou do Althusius, do princípio pactual da simbiose, Sim. eu queria que tu explicasse melhor exatamente qual é a diferença desse pacto dele que ele fala, da teoria, comparado com o contrato social dos contratualistas, por exemplo, de Rousseau, sabe? Na teoria mesmo, na prática. Certo. Na prática, né? É. Eu vou até beber água. Mas assim, ó, essa ideia de simbiose que o Althusius vai falar, essa ideia de pacto, né? Ela vai além do contrato social. Por que ela vai além do contrato social? Porque quando eu estabeleço, por exemplo, o contrato social, que os contratualistas vão fazer? Existe um contrato tácito entre aqueles que são liderados, né, e as autoridades e a sociedade como um todo. E eles vão fazer parte desse contrato, por exemplo, a partir de uma Constituição. E aí eles vão se colocar debaixo dessa Constituição. Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, tá? Porque é uma questão complicada que não dá para a gente responder assim tão facilmente. Mas esse contrato ele se apresenta assim. Então, nós nos colocamos aqui como cidadãos debaixo da Constituição do Brasil. E aí, esse é o nosso contrato social, digamos assim, que a gente respeita. E nisso nós temos, digamos assim, uma responsabilidade uns para com os outros, tá? O que Althusius vai falar? Althusius, ele vai ter essa ideia de simbiose, ele vai misturar aí entre o entendimento pactual da escritura que apresenta com o entendimento dos gregos, né, de simbioses, de consenso, do mais. Então, não é simplesmente se colocar debaixo de uma constituição. Existe algo mais profundo que é justamente esse pacto. O que seria esse pacto? Esse pacto seria justamente o compartilhamento da Imago Dei, por exemplo, quando os homens têm essa ideia de ser a imagem e semelhança de Deus, de trazer a ideia da divinidade a partir da Imago Dei. Então, o contrato social ele não consegue acessar a isso, porque ele não tem uma base firme para dizer por que eu preciso desse contrato, por que eu devo respeitar esse contrato. Ele simplesmente se coloca por uma ordem social, mas ele não tem uma base mais profunda. Então, Althusius ele vai entender essa questão do pacto como tendo a sua primazia lá em Deus. Então, quando Deus determina o pacto entre os homens, essa simbiose, esse consenso que existe entre os homens, porque eles compartilham da Imago Dei, porque eles têm a dignidade a partir disso, porque eles são criaturas de Deus, formadas a partir de Deus, porque eles têm uma palavra de Deus, onde ordena, por exemplo, e deve se colocar acima da própria Constituição. Então, no contrato social, claro, nós aceitamos aqui aquilo que está na Constituição do Brasil, né? Mas nós não aceitamos essa Constituição sem questionarmos algumas coisas. Nós não aceitamos ela simplesmente de olhos fechados e aceitando tudo. Coisa que na Escritura, não. A Escritura nós aceitamos como regra de fé e prática. Então, a Constituição ela está abaixo da Escritura. Então, digamos que o contrato social fosse a Constituição e o pacto estivesse na Escritura, entende? Então, ele tem uma base mais firme para me fazer aceitar como devem ser as coisas. Então, quando Althusius coloca essa base na própria Escritura, no pacto que vem da Escritura, nas simbioses que ele vai trazer do entendimento grego e romano, a partir de uma sociedade e colocar à luz da Escritura, ele cria uma base, ele cria uma força na sociedade que vai dar uma liga muito maior, que vai estabelecer as autoridades, ele vai dizer, por exemplo, por que elas são autoridades? Não é simplesmente porque eu estou debaixo de um contrato, né? É porque Deus estabeleceu assim um pacto na sociedade, certo? Ele tem uma base para explicar isso. Não simplesmente porque existe um contrato
social ali, e muitas vezes você está debaixo porque já foi colocado há muito tempo, mas você simplesmente não concorda, por exemplo, com muita coisa, e aí você vai questionar aquilo ali. E já a questão do pacto, não, ela lhe dá uma base firme para ter justamente essa simbiose, esse consenso entre a sociedade necessária. Mas essa é uma questão bem difícil, né? Essa é uma questão, por exemplo, que vai tocar aí na questão das liberdades religiosas, por exemplo, porque quando você fala da ideia de um pacto, você necessariamente vai trazer o cristianismo como base da sociedade, e aí, na sociedade plural que a gente vive, isso vai ser visto como uma imposição de verdades, e aí vai trazer diversos questionamentos e diversos desdobramentos que vão ser difíceis de colocar, né, de ser colocado na sociedade como um todo, e aspectos bem complicados de ser tratados, certo? Então, mas entenda como isso, tá? Como o pacto tendo uma raiz muito mais profunda, que não pode ser arrancada, e o contrato que não tem uma raiz muito forte, que é simplesmente algo tácito ali que foi feito no meio da sociedade para uma ordem, né? Para ter ali uma sociedade mais ordeira. Mas o pacto não, o pacto é mais forte. Não devemos desobedecer leis quando essas leis nos mandam desobedecer a Deus, né? Não, devemos sim, viu? Devemos desobedecer. Todas as leis que nos fazem... Você Ô, me entendia a Daílson, pergunta? Oi. é que foi uma digitação, Tá, certo. mas aí não devemos obedecer leis Isso, não quando devemos essas obedecer. leis. Isso, exatamente. Nós não devemos obedecer a leis que foram colocadas se desobedecer à palavra de Deus. Jamais. Primeiro obedecer a Deus, depois aos homens, como o apóstolo Pedro faz isso lá em Atos, né? Quando as autoridades eclesiásticas ali, né, entre aspas, os principais sacerdotes mandam eles calarem, né, não pregar mais a palavra de Deus, ele diz em alto e bom tom que eles obedecem a Deus em primeiro lugar, e não aos homens. E é isso que a gente deve fazer. E Calvino, ele tem nas suas institutos, e existem vários livros sobre isso, tratando sobre a desobediência civil, né? Que é uma forma de sair, uma forma de sair de governos tiranos, né? De governos que quebraram aí a sua esfera e que já estão comandando tudo. E aí uma das últimas formas é justamente essa desobediência civil. Uhum. Esse exemplo, né, de desobedecer às leis da Constituição, em um caso que nos obriga, ou decretos, enfim, etc., nos obriga a desobedecer algo que é claro no mandamento de Deus, ou seja, desobedecer a Deus, é um exemplo, né, de que existe uma lei maior que deve reger a nossa vida. Exatamente. Acima da Constituição, acima, né, do Estado. Com certeza. Exatamente. Só lembrando que a gente fica passível, né, das consequências pela desobediência, né? Fica assim. Então a gente tem que pagar o preço, é porque o cristão moderno ele não quer pagar preço. Né? Não. É verdade, José. É verdade. Os cristãos, a gente vai ver, né, as desobediências que eles fizeram, principalmente no começo aí do cristianismo, né, depois de Cristo ali, da igreja, eles morriam, né? Eles morriam por causa da desobediência civil mesmo. Se recusavam a adorar a outros deuses e principalmente aos imperadores, né? E muitos deles eram mortos, colocados ali para serem comidos por leões e tudo mais, mas não deixavam de cumprir aquilo que Deus já havia determinado para eles. E bem lembrado, Josué, às vezes a gente realmente não quer pagar esse preço, né, de sermos fiéis à palavra de Deus e colocamos, e assim a gente faz com que o nosso ídolo seja a nossa comodidade, né, a nossa vida feliz, digamos assim, né, uma vida sem muito problema. Então acaba virando nosso ídolo mesmo. É claro que a gente não deseja que estejamos debaixo de um governo tirano, né, onde seja necessário a gente pagar com a própria vida. Lógico. Mas se isso vier a acontecer, que a gente esteja disposto, sim, a entregar a nossa vida por causa da verdade de Deus. Amém? Alguém mais quer comentar, falar alguma coisa?
Tá chamando, né? O cheiro da comida. É verdade, já são 12h40. Todo mundo com fome. Quer finalizar, Felipe? Fica à vontade. Podemos finalizar. Te agradece, Thaleson, mais uma vez, pela grandiosa aula, muito boa. Que Deus continue te abençoando e capacitando. Amém. Vou fazer uma oração para a gente encerrar a EBD. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra e muito obrigado por teus ensinamentos, Pai, que são perfeitos, Senhor. Pedimos que nossa mente finita e nosso corpo finito, nosso coração finito, pedimos a tua graça para que possamos entendê-la e também para que possamos aceitá-la e aplicar as suas leis e teus mandamentos em nossos corações, Senhor. Te peço que o Senhor nos proteja, te peço que o Senhor também abençoe nosso dia, Pai, o teu dia, e que possamos glorificar o teu nome em tudo que formos fazer, Senhor. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, Pai, e te peço também a tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser. Até mais. Deus abençoe todos.